Leão Lobo revela detalhes ao Norte em entrevista dos 50 anos de carreira, fala dos desafetos e analisa cenário atual da TV brasileira. Infância e começo no teatro. Bom, minha infância, foi bem normal, assim, num certo sentido, porque eu tinha 2 irmãos queridos, que são meus queridos até hoje, e eu era uma família bem feliz, meu pai, minha mãe, meu pai jornalista, hã, a gente não tinha televisão, porque ele achava que televisão emburrecia. E aí, quando eu tinha acho que uns 5, 6 anos, ele aparecia na televisão. Então a gente corria na casa dos vizinhos para poder vê-lo e tal, mas ele fazia questão de não ter televisão em casa. E até uma família de classe média, na Vila Mariana, tal. Até que um dia, ele ganhou uma televisão, de presente de presente não, um negócio que ele fez, ele ganhou como pagamento uma televisão holandesa, que era esquisitíssima, porque tinha o vídeo era separado do som, então tinha uma borracha que fazia a ligação e tal, e era muito engraçado isso. E a hora que estava montando isso em casa, eu lembro de ter olhado para a televisão, estava passando uma novela chamada Ambição. Eu já assistia novelas na casa dos parentes, na casa dos vizinhos e tal, mas em casa não tinha. E aí quando eu estava montando essa televisão em casa, o técnico estava, né, instalando mesmo, aí eu vi uma novela chamada Ambição, com Tarcísio Meira, Lolita Rodrigues e Arlete Montenegro. E acho que a Glória Menezes estava grávida nessa época do Tarcisinho, então por isso que a Lolita fazia e tal. E e aí eu lembro que eu olhei para a televisão e falei assim: "É isso que eu quero ser, eu quero entrar nessa caixinha aí". Eu lembro, assim, nitidamente de ter pensado isso. Eu quero entrar nessa caixinha e contar histórias para as pessoas. E desde então eu nunca mais desgrudei dessa ideia, ela só foi evoluindo. E aí eu acabei descobrindo que eu tinha que fazer teatro primeiro, para poder depois chegar na televisão, e aí com 16, 17 anos, eu já estava desesperado para fazer teatro, e aí me deram a minha cunhada assistindo, a namorada do meu irmão, né, assistindo o Almoço com as Estrelas, viu lá falando sobre um curso de teatro. E eu já estava fazendo um que eu não estava gostando, que o professor mandava a gente tirar roupa, era meio abusivo, e eu fui umas 2 aulas e eu percebi que não era legal e desisti. E aí minha cunhada falou desse curso que ela viu no Almoço com as Estrelas, e ela anotou o endereço para mim, e eu fui na Avenida Paulista, em 1972 isso. Eu lembro que eu fui na Avenida Paulista e na esquina com a Peixoto Gomide, tinha um prédio de 25 andares, assim, e na porta tinha uma loja muito famosa, e tal, e na porta uma fila imensa. Eu lembro que eu cheguei e perguntei para um rapaz, estava um dia muito frio, e tinha um rapaz todo cheio de cachecóis, né, todo paramentado com um poncho e tal, e eu cheguei nele, assim, não sei, ele me chamou a atenção e estava bem no meio da fila, eu perguntei para ele: "Aqui que é esse curso de teatro?" E mostrei esse o papelzinho, né, com o endereço. Aí ele disse: "Não, aqui é um teste para uma peça profissional". E e aí eu fui saindo, assim, da fila, né, e aí parou um carro, um casal desceu, na guia, assim, a moça me perguntou, os 2 de óculos escuros, então eu não sabia quem eram, e a moça me perguntou: "Por que que você saiu da fila?" Aí eu falei: "Ah, porque ele disse que é o teste para uma peça profissional e eu estou procurando um curso de teatro, me disseram que era aqui". Aí ela falou assim: "Mas é aqui, entra lá na fila", e me botou na frente desse moço. Por eu não estava em lugar nenhum na fila, eu teria que ir lá para o fim da fila, mas ela me enfiou ali na frente dele, ela falou: "Ele vai ficar aqui", e olhou feio para o rapaz, assim, e falou para mim assim, que era a garganta dele ter dito que era uma peça profissional e tal.
Bom, subimos, isso era umas 8, 9 da manhã de um sábado frio, subimos até o 25º andar, era um apartamento triplex, e que depois eu fui saber de quem era, que era uma pessoa muito famosa. Depois eu vou falar. Aí, enfim, fizemos testes, foi o dia inteiro de testes. Eu fui um dos últimos a ser testado, lá pelas 6 horas da tarde, você imagina, morrendo de fome, tinha levado um lanchinho, aquela coisa assim. E, bom, dos 200 que tinham na fila, ele tirou 4 pessoas. Tirou uma moça, uma outra que era bailarina, e um outro rapaz e eu. E o tal do rapaz que falou que era uma peça profissional foi meio que achincalhado pelo diretor no teste dele. Esse rapaz, que eu não sabia, na hora eu não reconheci, porque ele estava de óculos escuros, era o filho da Cacilda Becker e o Luiz Carlos Becker, o Cuca, que infelizmente faleceu ano passado. E e aí, bom, eu fiquei no grupo, né, era a companhia Cacilda Becker, e ele falou: "Bom, não tem papel para você, Lobo", mas ele logo de cara começou a me chamar de Lobo. Ele falou: "Mas fica aí que você vai aprender muito". E eu falei: "Claro, claro", e fiquei. E o rapaz que tinha não passado no teste, na verdade, o papel principal da peça era dele. E aí, bom, durante os ensaios, né, ele acabou sendo achincalhado de novo pelo diretor e perdeu de vez o papel, porque não tinha ninguém para fazer aquele papel, então por isso que ele estava fazendo. Mas até que ele não deu certo e ele tirou ele, e aí a esposa dele, que era uma atriz, fazia o papel principal da peça, ela falou: "Por que que eu não testa o Lobo no papel?" E aí ele falou: "Imagina, o Lobo é muito novinho, tem uma voz de menino e tal". Aí ela falou: "Ah, mas você já testou ele? O personagem não é um adolescente?" Aí, eles testaram, fizeram fazer uma leitura e eu fiquei com o papel. Em 6 meses eu virei assistente de direção, da companhia Cacilda Becker lá, e aí ele teve um problema, o diretor, e aí veio a tia dele, a Cleide Diáconis, para acabar de dirigir a peça, que acabou estreando um ano depois, em 73. Por isso que eu comemorei esse ano 50 anos de carreira. Foi a minha peça, foi a minha estreia, e assim, foi um encantamento. Imagina você ser dirigido pela Cleide Diáconis com 16, 17 anos, e eu fui ficando cada vez mais encantado e apaixonado, e até hoje estou por essa carreira de teatro. Primeira peça. O casal era o Luiz Carlos Becker, o filho da Cacilda Becker, e a nora dela, a Dorita Duarte, que acabou sendo minha primeira parceira no teatro, porque eu era o namorado dela na peça, eu fui o galã da peça. E e tinha uma cena, inclusive, que a gente casava no final, e era um desfile de modas, na verdade, o casamento, assim, era uma crítica à sociedade e tal. Tinha, inclusive, no momento da minha cena principal, tocava Help, dos Beatles, né, e assim, de fundo, e era uma coisa muito emocionante e tal. Era uma peça que falava mesmo sobre juventude e tal, chamava O Jardim dos Amores. E foi muito legal, foi uma estreia encantadora. E nesse dia, inclusive, Chico Xavier, eles eram espíritas, eu nem sabia, eles tinham virado espíritas e tal, e depois da morte da Cacilda, e e o Chico Xavier estava presente nessa estreia. E ele me falou uma coisa no palco, ele foi fazer uma oração no palco. Eu não era espírita, eu sou católico, né, mas eu tinha, durante os ensaios, a gente lia o Evangelho, segundo Kardec. Então eu comecei a me inteirar sobre a doutrina, tudo, né. Mas no dia da estreia, o Chico Xavier pegou minha mão, me tirou, assim, do grupo todo, do elenco, né, e, primeiro eu meio que desconfiei, porque diziam que da mão do Chico saía um perfume de rosas quando ele orava.
E aí todo mundo fechou os olhos para orar, e eu, moleque e católico, e enfim, abri o olho desconfiado, abri os olhos assim para ver. E fiquei abismado quando eu vi que não tinha nada na mão dele, que realmente o perfume de rosas estava no palco inteiro, assim, e uma coisa muito forte, e ele só estava com a mão aberta, assim, espalmada. E aí fiquei muito impressionado já com aquilo. Aí quando ele acabou a oração, ele me puxou do grupo, me chamou num canto e falou: "Tá vendo esse grupo? São 17 pessoas. Ninguém vai fazer carreira, só você. Guarde isso para você". Me deu um beijo numa face, me deu um beijo na outra face e falou assim: "Leão Lobo, né? Duas feras angelicais". E eu fiquei assim, meio extasiado, meio zonzo com aquilo, e ele falou: "Não conte isso para ninguém". E eu não contei só para minha mãe, evidentemente, quando cheguei em casa, e a minha mãe falou: "Bom, se ele falou, não conte para ninguém". E anos depois, eu estava num ônibus de viagem, assim, estava encostado no vidro, pensando sobre a vida, e me lembrei disso. E aí comecei a passar um por um do elenco da peça, na minha cabeça. Alguns tinham falecido precocemente, acho que 3 ou 4 faleceram precocemente, os outros todos, não conseguiram fazer carreira. Um deles entrou nas drogas, se perdeu completamente, que inclusive poderia ter feito uma carreira linda, chegou a trabalhar com Elis Regina, que ele era bailarino também e tal. Enfim, todos eles, nenhum deles fez carreira, e aquilo me impressionou. Quando eu me lembrei daquilo, falei: "Nossa, que coisa né, impressionante". E aí passei a querer saber mais sobre Chico Xavier, e sempre até os últimos dias dele, acompanhei todos os movimentos dele, as notícias que vinham sobre a casa dele e tal, lá em Minas, e realmente foi um homem incrível, né. Então, eu tenho até hoje essa memória, né, estranha e ao mesmo tempo encantadora, né. O nome. O pai chamava Leão Lobo Júnior, o meu avô era Leão Lobo também. Na verdade, foi uma brincadeira de família. Quando nasceu o meu avô, a minha bisavó estava na cama, aquela, né, coisa de parto em casa e tal, e aí ela disse assim para o marido: "Você vai registrar? Bota outro bicho aí junto com esse lobo, porque ele deu muito trabalho para nascer". E ele achou aquilo engraçado e saiu pelo caminho pensando sobre a história que ela falou, e aí começou a juntar urso-lobo, leopardo-lobo, leão-lobo. "Ah, gostei", ele falou. E aí foi lá e registrou leão-lobo. Quando ela chegou em casa e contou para ela, ela achou que era uma loucura aquilo, brigou e tal, mas aí acabou ficando. Meu avô adorava o nome dele, botou no meu pai. Meu pai também fazia questão de botar em um dos filhos. O primeiro filho do meu pai e da minha mãe era leão-lobo. Só que ele nasceu e faleceu minutos depois. E ficou aquela frustração, então, e aí veio meu irmão, meu pai pôs o nome de um grande amigo dele, Reinaldo. Aí depois veio a minha mãe, era Elza, né, aí meu pai tinha uma menininha que ele brincava na juventude dele e tal, que ele gostava, que chamava Elza Maria. Então minha irmã virou Elza Maria. Depois minha mãe teve várias outras tentativas, né, de ter um filho, e todas elas não deram certo, acho que foram 9 partos e tal, interrompidos, assim, né. E aí, quando ela estava desistindo já de ser mãe novamente, ela engravidou. Só que aí meu pai e minha mãe estavam numa fase meio complicada do casamento, aquela coisa meio de discussões e tal. E aí ele falou: "Eu vou botar nesse aqui, eu vou botar Leão Lobo". Aí minha mãe falou: "Não, se puser o nome do seu pai, vai ter que pôr o do meu também". E aí eu sou Leão Nicola Lobo, por causa do avô italiano, pai da minha mãe. E só que eu sempre achei que não combinava, né, Leão, Nicola, Lobo, só aquele Nicola ali no meio, então nunca usei. Até na escola, quando eu aprendi a escrever, eu punha Leão N Lobo. E aí um dia eu perguntei para a professora: "Eu posso tirar esse N?".
Aí ela falou: "Pode, o nome é seu, você põe como você quiser". E eu lembro que eu tirei, comecei só a escrever Leão Lobo e foi Leão Lobo a vida inteira. Quando eu comecei a fazer teatro, esse diretor que eu falei, o filho da Cacilda Becker, um dia ele chegou para mim, o Luiz Carlos, e falou assim: "Ah, vamos registrar os nomes de vocês no sindicato lá, e, vamos registrar os nomes artísticos". E aí ele me perguntou: "Ah, o seu eu vou botar Lelo Lobo, porque Leão Lobo é muito pesado". Aí eu fiquei assim: "Lelo Lobo? O que que é Lelo?". Ele falou: "Metade leão, metade lobo". E aí repete o lobo. Aí eu fiquei pensando, achei aquilo esquisitíssimo. Aí eu falei: "Mas por que que você quer fazer isso?". Ele falou: "Não, porque é muito pesado, Leão Lobo". Eu falei assim: "Mas espera aí, sua mãe não chamava Cacilda Becker? Não foi a maior atriz do Brasil, não deu tão certo, quer nome mais pesado do que Cacilda Becker?". Aí ele falou: "É, pensando por esse aspecto", eu falei: "Então, por esse aspecto, deixa meu nome". E aí fiquei Leão Lobo mesmo e tal. Do teatro para jornalismo e a fofoca. Eu amo ser chamado de fofoqueiro, porque é ao contrário, não tenho problema nenhum com isso, porque eu acho que isso que vende o meu trabalho. E, na verdade, o que que é a fofoca? É a notícia, só que é sobre as celebridades, né, e tem um saborzinho pelo jeito que a gente conta e tal, mas é a notícia, né. Não é inventada, não é aumentada, não é nada disso, é a notícia, né. Só que, a gente tem um jeito de contar, né. E eu acho isso muito legal. E você sabe que quando eu comecei, no teatro em 73, que estreou a peça, a minha mãe não se conformava muito de eu estar trabalhando no teatro, ela achava que isso não era profissão. E como meu pai era jornalista, meu irmão era jornalista, ela achava que profissão era ser jornalista. E aí ela resolveu reclamar e dizer: "Você precisa trabalhar", e não sei o quê, como se o meu trabalho no teatro não fosse trabalho. E aquilo começou a me incomodar muito. E aí um dia meu irmão foi visitar em casa, meu irmão já estava casado, ele trabalhava no Jornal da Tarde e colaborava num outro jornal, hã, de fim de semana, e tal. E aí ele, chegou e minha mãe começou a reclamar que eu não estava trabalhando, né, só fazia teatro e tal. E aí ele falou: "Olha, ele não está fazendo comunicações, tem aqui uma vaga de repórter num jornal que eu trabalho, que eu colaboro e tal, é o Jornal do Bairro", porque era a época da ditadura. Então esse jornal era, na verdade, um jornal super político. Meu irmão era jornalista da área política, meu pai também, e eles faziam matérias, artigos para esse jornal. E esse jornal circulava na zona sudoeste de São Paulo, Zona Sul, Santo Amaro, Jabaquara, Lapa, Pinheiros da Zona Oeste, toda a Zona Oeste. Pegava aqui Capão Redondo, Jardim Ângela, tudo. E aí, tinha uma página de bairro que era para justificar o nome, mas era um jornal político, por isso que chamava Jornal do Bairro, não era Jornal de Bairro. Né, e era um disfarce ali e tal, na época da ditadura e tal. E era um jornal bem político mesmo, tinha artigos, assim, bem profundos, meu irmão, o Carlos Brickman, vários jornalistas famosos da época colaboravam lá. E aí eu peguei o cartão que o meu irmão jogou, assim, em cima de uma mesa de mármore, eu puxei, assim, o cartão enquanto eles conversavam ainda, saí, fui até a redação desse jornal. Tinha um senhor lá que era o chefe de redação, José Carlos Abate, e eu perguntei assim para ele, falei: "É aqui que estão precisando de um repórter?". Aí ele falou assim: "É, mas você é o candidato?". Eu falei: "Sou". Aí ele falou: "Então vai lá e cozinha essa matéria para mim". Eu olhei assim assustado e falei: "Cozinhar a matéria?". Aí ele falou: "É". Eu falei: "O senhor podia me explicar o que que é isso?". Ele falou: "Pô, você quer ser repórter e não sabe o que é cozinhar uma matéria?". Aí eu falei: "Não, mas se o senhor me explicar, eu acho que eu vou entender". Aí ele virou e falou: "Olha, essa matéria tem 80 linhas, mas não cabe na página, ela só cabe em 20 linhas, então eu quero que você reduza essa matéria a 20 linhas, mantendo a essência. Isso que é cozinhar uma matéria".
Falei: "Ah, obrigado". Sentei e comecei a datilografar, era ainda máquina de escrever, né, e eu sou milhógrafo até hoje. E comecei com 2 dedinhos, assim, a bater, aí tinha um cara atrás de mim, ali na redação, falou assim: "Jura que você vai ficar com um dedinho só no teclado e o outro em cima do joelho?". Eu olhei, assim, para trás meio assustado e comecei a datilografar com os 2 dedos e até hoje eu datilografo assim, né. E aí fiz a matéria e entreguei. Quando entreguei, ele leu, ele falou: "Parabéns, mas você não disse que não sabia o que era cozinhar a matéria?". Falei: "Não, mas o senhor me explicou e eu entendi". Falou: "Perfeito, pode começar segunda-feira?". Nem eu acreditava naquilo. Eu fui, assim, meio que por desencargo de consciência, né, assim, porque meu irmão meio que esnobou, falou aquilo, né, ele não quer, se ele quiser trabalhar, tem aqui uma vaga de repórter, e eu fui. E aí comecei. E por isso que eu comemorei 50 anos de carreira nas 2 profissões, né, tanto no teatro quanto no jornalismo, porque eu comecei no mesmo ano, né, de 73, as duas carreiras, né. E claro que depois, com o tempo, eu comecei a ir para essa área de variedades, que era a área que eu queria, que eu gostava, e fui entrevistando artistas, ficando próximo dos artistas, até que um dia o Carlos Brickmann, que assumiu o jornal Folha da Tarde, eu trabalhava já como repórter, já essa época, já no Jornal da Tarde. Aí o Carlos Brickmann assumiu a Folha da Tarde, a editoria, e ele trabalhava comigo numa rádio. E aí ele falou: "Me liga que eu tenho uma coisa para falar com você". Eu liguei, ele falou: "Eu estou assumindo a Folha da Tarde, eu preciso de um crítico de televisão e um colunista de televisão. Topas?". Eu falei assim: "Topo, mas não tem o Ferreira Neto?". Aí ele falou: "Ferreira Neto é o Ferreira Neto, é a coluna do Ferreira Neto. Eu quero uma coluna de televisão". Deu para entender? Falei: "Deu". Ele falou: "Então me manda uma amanhã, hoje ainda, se for boa, amanhã está publicado". Assim, e uma crítica. Aí eu cheguei em casa, fiz uma crítica de uma novela que estava terminando, que por acaso era uma novela da Ivani Ribeiro, que eu era apaixonado, era A Gata Comeu, e que tinha sido, eu acho que era Barba Azul, anteriormente na Tupi, eu já tinha assistido com a Eva Vilma e tal. E aí eu imediatamente fiz a crítica, e aí fiz uma coluna e mandei as 2 coisas. No dia seguinte, 8 horas da manhã, ele me liga, o Carlos Brink, me fala assim: "Garotinho, você é um sucesso". Eu falei: "Como assim?". Aí ele falou: "Bom, sua coluna saiu publicada, você nem viu o jornal ainda, né?". Eu falei: "Não, e saiu sua crítica, e o Ferreira Neto veio pedir sua cabeça aqui para o doutor Frias". E eu falei: "Isso é bom?". Ele falou: "Isso é ótimo". Então, e não param de chegar fax aqui elogiando sua coluna e sua crítica. Então mande outra hoje e outra crítica e outra coluna e tal. E aí foi, fiquei 6 anos na Folha da Tarde, paralelamente ao meu trabalho de repórter no Jornal da Tarde. Acho que eu fui um dos poucos jornalistas na época da imprensa escrita, que conseguiu trabalhar em 2 jornais concorrentes, né, em funções diferentes. Numa eu era repórter e na outra eu era colunista e crítico, né. E deu muito certo, e nunca mais parei a partir de então, né. Que aí depois veio, eu fui para Contigo, fui ser editor da Contigo, depois da Contigo eu acabei abrindo meu portal, enfim, daí para frente. E nessa coluna, logo que eu comecei a fazer, não tinha um fecho. Aí um dia o Carlos Brickmann, acho que uma semana depois, me ligou e falou: "Ó, tá tudo ótimo, mas preciso de uma frase sua, de uma coisa para encerrar a coluna". E nós estávamos nessa época, né, 1984, né, nós estávamos na época das diretas já. E eu fiquei pensando, assim, falei: "Uma coluna, uma coisa para fechar a coluna". Aí pensei, pensei, falei: "Poxa, a gente vai votar para presidente da república depois de não sei quantos anos de ditadura. O que que esse presidente que a gente vai votar precisa nos dar?". Pensei eu, né. Aí eu pensei: "Bom,
comida na mesa do brasileiro, educação, saúde, né? E aí eu falei: "Como é que eu posso traduzir isso numa palavra?". E aí veio dignidade. E aí, como estávamos na direta já, estava esse já estava na minha cabeça, assim, aí veio dignidade já, direta já, dignidade já. E assinei, aí no dia seguinte ele me liga também de manhã para dar os parabéns, a frase tinha virado um sucesso e não sei o quê. A Hebe Camargo me ligou dizendo: "Adorei sua frase, não sei o quê, estamos precisando". Aí Lolita Rodrigues, aí Nair Belo, aí um monte de gente me ligando, e inclusive políticos, né. E aí foi muito legal e, tentaram até comprar essa frase uma época de eleições, né. E eu fiquei sempre muito encantado de ter tido essa, sabe aquelas coisas de insight, assim, que vem na tua cabeça de repente, e deu muito certo, né. Eu tenho o maior orgulho disso. Início na TV. Você me perguntou, naquela época tinham colunistas, tal, não tinham. Existiu na época da Jovem Guarda a Candinha. A Candinha vai falar, lembra? Tinha até uma musiquinha, tal, que era uma pessoa misteriosa que assinava como Candinha. Dizem que era um jornalista, outros dizem, tem uma época que diziam que era Hebe Camargo, que fazia as notas, mas parece que foi um homem mesmo. Tem uma época que falaram que era um empresário dos artistas da Jovem Guarda que fazia, para promover a própria Jovem Guarda, mas parece que era um jornalista mesmo que fazia. Claro que ele fazia a pedido do pessoal da Jovem Guarda, né, mas foi só isso, não tinha outros. Aí quando eu comecei como colunista, foi muito engraçado, porque o, meu Deus, Gibaum tinha me chamado, que era um colunista muito famoso, só que ele era colunista social. Me chamou para trabalhar num jornal, ai, como é que chamava? Não era Última Ho acho que era Última Hora, que era o jornal Samuel Weiner, né, para fazer uma coluna de televisão. E eu mandei uma coluna para ele, ele achou que eu era muito sério, que eu era muito mais crítico do que colunista. E não falou: "Não, não, 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 para mim não serve, eu quero um colunista mesmo, que tenha uma coisa mais leve, de humor e tal". Aí ele tinha um secretário, que era o Nelson Rubens, aí ele botou o secretário para fazer a coluna. Imediatamente, a Sônia Abrão começou na Notícias Populares com o Ibrahim Ramadã. Aí ele criou uma coluna e a Sônia Abrão, que era ex-aluna dele, começou a fazer. E, no mesmo tempo, o Carlos Brinkmann me chamou para a Folha da Tarde. Então, na verdade, nós 3 começamos, eu, o Nelson e a Sônia, começamos como concorrentes, assim, de cara, e estreamos todos ao mesmo tempo, praticamente, né, talvez com dias de diferença, e tal, não sei quem foi primeiro, mas foi ali. Então, começou tudo ali. E quando eu comecei a fazer a coluna, você viu, Hebe Camargo ligava, Nair Belo, Lolita Rodrigues, outros programas de televisão, e aí começaram a me chamar para a televisão, para falar de televisão, né. E aí a Silvia Popovic me chamava quase toda semana para alguma coisa. E a primeira vez que eu fui, foi curioso, porque eu cheguei atrasado, a gente sabe que jornalista sempre correndo, né. E eu cheguei atrasado, assim, no estúdio, aí veio uma maquiadora atrás de mim, abaixou, assim, na mesa, já o programa no ar, e foi me maquiando, assim, passando um pó na minha cara, e a Silvia já abriu o programa e falou: "Leão Lobo, as pessoas te xingam muito quando você escreve essas coisas que você escreve na sua coluna", porque a minha coluna era bem apimentada, eu falava umas coisas, assim, que, né, e criava umas expressões para definir alguns programas ou algumas, personalidades da televisão e tal. A própria Silvia Popovic, eu chamei muito tempo de Tensa Intensa, porque ela era muito brava, né, e era muito, assim, rápida, né, então eu chamava ela de Tensa Intensa. E, assim, vários nomes, assim, que eu dava para, para definir os apresentadores, os cantores e tal. Pioneiro em assumir a homossexualidade publicamente. E aí a Silvia perguntou isso.
As pessoas te xingam muito quando você escreve essas coisas sobre elas? Aí eu fui responder, eu falei: "Sim". Hoje, por exemplo, a minha secretária eletrônica, imagina quanto tempo faz, né, era a época da secretária eletrônica. Aí eu disse assim: "Sim, as pessoas me xingam muito. Hoje minha secretária eletrônica, a fita inteira estava assim: 'Você é bicha, você é bicha, você é bicha, você é bicha'". Aí ela falou: "E quem era que te mandou isso?". Eu falei: "O fã-clube da Xuxa", porque eu critiquei ela e tal, e aí eles me mandaram. Eles é um fã-clube, assim, muito agressivo e tal, eles me odeiam. E quando eu falei isso, alguém na mesa, que eu na hora não tinha nem notado que estava ali, era um publicitário, Enio Mainardi, que era muito famoso na época, e aí ele virou e falou assim: "E você é?". Aí eu olhei assim assustado e falei: "O quê? Viado? Sou". E aí ele falou: "Ei, espera aí", eu falei: "Bicha, por que que você falou viado?". Aí eu falei: "Não, porque já que você quer me dar um nome qualquer assim, eu prefiro ser viado, que é um bicho altivo, inteligente, rápido, do que bicha, que é uma coisa que dá no ralo". Falei assim para ele. Bom, aquilo repercutiu de um jeito, porque nem eu mesmo imaginava. Foi aquele sem querer querendo, sabe. É ver, assim, Já na intenção, já né. te tirou do armário que às vezes nem você estava dentro desse armário, mas para o mundo. Isso, e ninguém na época, nunca ninguém tinha assumido isso, nunca, na televisão. Então, tinha o Denner, por exemplo, desmunhecando na televisão, tudo, mas nunca ninguém tinha verbalizado, assim: "Eu sou viado", né. E aí deu uma repercussão enorme, parava de chegar fax, 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 dizendo que era macho, que eu que era corajoso, que isso que era ser homem, que era assumir suas atitudes e não sei o quê. Bom, mudou o rumo do programa. Aí a Silvia uma hora deu um tapa na mesa e falou: "Gente, o assunto não é esse, o assunto aqui hoje é colunismo. Aí eu vou chamar o Leão Lobo uma outra vez para falar sobre ser homossexual, não sei o quê, tal". E aí sim, ela me chamava várias vezes, e aí sempre eu ia, sempre dava polêmica e tal. E aí um dia começaram a me chamar, veio a AIDS, e aí começaram a me chamar para falar de AIDS. Aí eu recusei, primeira vez. Falei, acho até que foi o Canal Livre mesmo. Aí eu falei: "Não, não vou". "Ah, como não vai? A Silvia te adora". "Não, não quero, porque eu não sou doente, que eu saiba, e eu não sou médico. Eu acho que quem tem que falar de AIDS é ou um médico, um especialista, ou alguém que esteja doente, para falar da sua situação". Falei: "Eu não estou nesse caso. Só porque eu sou homossexual?". Falei: "Então aí é preconceito". Falei: "Eu não vou". E aí então inventaram que eu era polêmico. Aí começaram a me chamar de polêmico, aí todo programa que tinha polêmica de tudo, me chamavam. E aí eu comecei cada vez mais tal. Até que um dia tinha um rapaz que era meu amigo, que eu tinha muita admiração por ele, e ele era produtor do Mulheres, aí me chamou para fazer o Mulheres, aí já 1990. Minha mãe tinha acabado de falecer em dia 4 de novembro de 89. Eu estava, assim, muito mexido ainda com a morte da minha mãe e tal. E em janeiro eu estreei no Mulheres. E a hora que eu fui sentar no sofá com a Ione e com a Claudete que eu conhecia da TV Excelsior, de quando eu era menininho, que eu ia lá assistir o programa dela, e ela tinha um programa, ela tinha 7 anos e eu tinha 7 anos. Então nós somos amigos desde dessa época, ou seja, há 63 anos que nós somos amigos. E aí a Claudete e a Ione, bom, elas me chamaram, esse rapaz que era o produtor me chamou, eu fui, e fui assim, achando que ia participar uma vez e tal. E aí quando eu fui sentar no sofá, eu me lembrei que a minha mãe amava a Ione e a Claudete. E ela falava assim: "Ai, queria tanto um dia que você trabalhasse com essas meninas". E na hora que eu sentei, assim, no sofá, eu me lembrei disso. E eu comecei a chorar. E aí a Claudete percebeu e comentou: "Você está chorando? Você está emocionado?". Aí eu não tinha nem começado a falar nada ainda. Aí eu falei: "Ai, desculpa, eu tô, mas é porque eu lembrei que a minha mãe adorava vocês, e queria muito que eu trabalhasse com vocês e tal". E aquilo
também repercutiu, e foi engraçado que as senhoras que assistiam o programa se comoveram e tal, e aí começaram a me chamar todo dia, e eu acabei ficando fixo, e acabei apresentando depois do programa. Quando a Ione saiu, eu fiquei apresentando com a Claudete, e, sei lá, aquelas coisas de Deus, né, foi o momento. O programa hoje tem 44 anos, e aquele momento que eu apresentei com a Claudete foi o momento que o programa chegou a dar 12. Hoje está dando traço, infelizmente, né? Mas naquela época chegou a dar 12 pontos, dava 12 por todo dia. Era a época do churrasco, lembra? Na laje lá que a gente fazia, era a Palmirinha estava no programa. Não, não só por mim, pela Claudete, não, foi pelas ideias, por tudo. O programa deu muito certo naquela época. Então, até hoje é uma marca, foi a maior audiência que o programa teve, né? Então tenho muito orgulho disso também, né? E agora, por sorte, voltei a trabalhar com a Clau na Rede TV. A gente está todo dia lá de manhã juntos, né? E é um prazer, porque a gente pensa muito parecido, a gente é muito, assim, tem uma sintonia muito grande entre a gente, né? A gente é amigo, imagina, a gente se conheceu com 7 anos de idade, eu vi toda a carreira dela se passar, ela viu toda a minha carreira, então tem uma coisa muito legal que une a gente, né? Eu estou muito feliz de estar lá. Crise de audiência na TV. Olha, eu vou ser muito sincero, eu acho que a TV está passando por um momento de crise, né? Como aconteceu com o rádio, quando veio a TV, né? Como aconteceu com o cinema, com o teatro, quando veio o cinema, né? Com vários veículos, né? E é uma coisa grave, mas a Globo, acho que foi a única que sacou que a televisão não vai acabar, a televisão mudou. Porque hoje a Globo fala assim, você vê a Globo até no celular. Eu acho que é a única que sacou isso e que fala isso, né? E que levou, que ampliou esse espaço da televisão. Hoje a televisão, na verdade, ela não encolheu, ela cresceu, né? Porque ela está em todos os jeitos, você pode ver em qualquer lugar. Você pode assistir a TV aberta, a fechada, tudo, né? Eu acho, claro, que hoje tem o streaming, hoje tem a internet, e eu acho que erram as emissoras que acreditam, que vão trazer os jovens de volta para a TV, porque não vão, porque os jovens já estão na internet, né. Então, eu sei que eu vou falar uma coisa, o SBT está errando muito, eu acho, nesse sentido de achar que vai trazer a juventude de novo com programas de youtubers. Não é por aí. Não é claro que eles podem até trazer dinheiro, de uma certa forma, podem trazer um prestígio que eles têm, mas não vai trazer o jovem de volta. Porque quem gosta de televisão é quem eu, você, como, né, como nós, que acompanhamos a história da televisão, né, que sabemos essa história, que temos esse prazer de ver televisão, tal. São pessoas mais adultas, não vou nem dizer mais velhas, mas também os mais velhos, né? E é isso, e as televisões estão errando em não trabalharem para esse público, né. Eu acho que a Rede TV, por exemplo, onde eu estou, ela já percebeu isso, e você vê que está dando resultado, né. O Geraldo está crescendo, loucamente, com a Marlene Matos lá dirigindo e tal. E por quê? Porque eles estão fazendo televisão para quem gosta de televisão, né. O SBT está errando nesse sentido, de estar fazendo televisão para quem não gosta de televisão, né. E é estranho isso, né. Você vê que o programa Silvio Santos é o programa que vai melhor no SBT, não só pela nostalgia do próprio Silvio e tal, porque as pessoas amam o Silvio e tal, mas porque a Patrícia faz bem o programa. E o programa é o programa Silvio Santos, um pouco modernizado, melhorado e tal, mas é o programa Silvio Santos, né. E você percebe que a hora que entra naquele jogo dos pontinhos, né, não só pelo horário, porque é mais tarde, mas a hora que entram os youtubers, aqueles humoristas, aquele povo que o público da televisão não conhece, a audiência dela despenca.
ela vai bem no Qual é a Música, ela vai bem nos outros programas, né. Agora, quando entra naquele momento, cai. E isso a Dani, que é maravilhosa, que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, a Dani Beirute, né, Daniela, ela eu acho que ela erra nisso, ela não percebeu isso ainda. Então ela está insistindo numa coisa que eu não sinto que tenha futuro, né. O Chega Mais, por exemplo, que eu acho que é um programa bem intencionado, eu acho que está longo demais, né. Eu acho que não podia ser tão longo, até porque tem uma passagem de horário, né, da manhã para a tarde, que é uma passagem complicada. Então que tinha que acabar um programa, começar outro, né, talvez um telejornal na hora do almoço, alguma coisa assim, para depois passar para aquele horário da tarde. Então esse programa não podia vir desde as 9h30 até ao meio-dia. Estou falando isso porque eu amo o SBT, você sabe que foi minha casa durante 12 anos, né, 6 anos na primeira fase, depois 6 anos na outra. É uma emissora e, aliás, acho que é uma das emissoras onde eu fui mais feliz na minha vida. Fui muito feliz na Gazeta, fui muito feliz no SBT. E são as 2 emissoras, eu passei por todas praticamente, menos a Globo, mas trabalhei 11 anos na Rádio Globo, sei como é que funciona o Grupo Globo e tal, muito bem. Mas nunca trabalhei na TV Globo e não me vejo trabalhando na TV Globo também. Mas o SBT é aquela minha casa do coração, aquela casa que eu saí chorando e que voltaria sorrindo, né, porque é uma casa que é de carinho mesmo, né. É um pouco a casa dos pais, sabe assim? O Silvio, eu tenho um carinho por ele, uma gratidão por ele, né, como tem pelo Carlos Brickman, como tem pela Ione, pela Claudete, né, que foram pessoas que me abriram espaço, pela Popovic, né. E mas eu acho que gratidão é uma coisa muito importante na vida da gente. A gente tem que saber reconhecer quem fez o caminho para a gente, né. E aí eu falo com dor no coração mesmo e, ao mesmo tempo, com a vontade de querer ajudar o SBT a ir por um outro caminho, porque eu sinto que é um momento delicado, não só da televisão brasileira, mas do SBT também, né. Então, eu sei que teve a pandemia, que o SBT era uma emissora principalmente de auditório, que sem os auditórios, penou muito tempo, né, durante toda a pandemia, mas acho que eles estão errando nesse sentido, né. E também algumas pessoas, assim, que o público a Globo faz muita pesquisa para saber quem o público quer ver, né. Tem algumas pessoas que estão, acho que no SBT atualmente, que no ar, né, estou falando, pessoas de vídeo, que não são tão queridas do público, né, e que, inclusive esses youtubers, que não são nem conhecidos pelo público do de televisão, né, então eu acho que é por aí. Enfim, desculpa se eu fui sincero demais, mas eu queria falar isso. Adaptação para a internet. Eu amo televisão, eu sou um apaixonado por televisão, achei que não ia conseguir entender a internet, e eu lembro muito sempre quando eu falo sobre isso, da Elke, que a Elke sempre dizia assim: "Meu filho, criança, a gente pode ficar velho, mas não pode ficar antigo". E aí eu me enfiei, né. E eu ainda claro que eu ainda tenho muito problema com a tecnologia, né. É muito difícil, até pelo tamanho, por exemplo, do celular, né, que o dedo da gente parece que é grande demais para esse bichinho tão pequeno, né. Meu dedo às vezes bate, não entra o negócio, a letra, né, umas coisas assim. E várias coisas que eu falo assim: "E agora, o que que eu faço aqui? Como é que sai disso? Como é que entra ali?", né. Então essas coisas eu ainda apanho. Claro que muito ajudado pela minha filha, que também é jornalista e é jovem, né. E o meu afilhado, que é como se fosse meu filho também, que também é jovem, que me dá umas broncas, fala: "Ai, papi, para, não é assim e tal", tira da minha mão, ensina. E aí mas eu estou muito feliz, porque eu quando saí da Gazeta, foi em maio, né, maio, junho, sei lá,
do ano passado, eu fiquei muito deprimido, porque pelo jeito como foi feito. Eu sempre amei a Gazeta, como amo o SBT, que eu falei. E eu achava, eu me sentia em casa na Gazeta. E aí o jeito frio como eu fui demitido, dizendo que o meu salário era alto demais para o porte da Fundação Casper Líbero, aquilo me chocou de um jeito que eu não consegui nem me despedir das pessoas. Eu fui, entrei no meu camarim, peguei minha bolsa e fui embora, assim, quase chorando. Cheguei na minha casa, chorei muito, fiquei muito mal mesmo, pelo jeito, né? Porque existem jeitos de fazer as coisas. E foi tudo muito grosseiro, assim, muito frio. E, assim, foi uma, como eu dizer, uma contradição com o que tinham me falado uma semana antes, né? No dia que eu fui demitido, eu estava falando sobre a festa de 60 anos do programa Silvio Santos, e aí deu uma audiência que o diretor falou no ponto assim: nossa, nós nunca demos essa audiência, nossa, vamos continuar falando do Silvio Santos, não sei o que, tá, tá, tá. E a apresentadora, a Regiane querida, né, Regiane Tapia, estava comigo, falou: Leão, eu estou nesse programa há 10 anos, ele nunca deu essa audiência. Que maravilha, não sei o quê. Aí acabou o programa, o diretor falou assim: ah, sobe que a Marinês quer falar com você. E eu subi, achando que vai me dar os parabéns. E aí foi desse jeito, frio, né, que eu fui demitido, dizendo que meu salário era alto demais para casa. E aí eu fiquei muito deprimido. Mas foi uma coisa, aconteceu uma coisa tão estranha, porque na semana seguinte eu fui chamado pela Claudete, pela Rede TV, né, não foi nem só pela Claudete, foi pela Rede TV, para ir para lá. E no dia seguinte eu fui chamado pelo UOL, que é um canhão, né, em termos de internet e tal. Eu diria assim que é a Globo da internet, vamos dizer, né? E que me acolheu assim, como se eu fosse importante, sabe? Me trataram assim como se eu fosse uma figura muito importante e tal. E eu me senti, né? Pela primeira vez na vida eu falei: eu mereço isso", né? Porque eu estava tão humilhado que aquilo me fez um bem, até para a saúde, sabe. Então eu estou muito feliz e cada dia mais me adaptando à internet e tal, e lembro sempre dessa frase da Elke: "Não estou antigo, eu estou velho, mas não estou antigo". Então isso é muito bom, né. Silvio Santos chamou de volta após demissão. Privilégio e as pessoas que me demitiram, disseram assim: "Leão, vocês estão indo porque o SBT está numa crise por causa da pandemia, a gente não tem mais como pagar o salário de vocês, então, mas o Silvio vai chamar vocês de volta". Então eu saí primeiro com essa esperança de poder voltar. Claro que eu sabia que eu não ia poder esperar, porque eu precisava pagar os boletos, precisava comer, né. Então tá, mas de qualquer forma, aquele alento de dizer: "O Silvio vai chamar vocês de volta", e chamou. Assim que eu assinei com a Gazeta, e a Gazeta mais uma vez, naquele momento foi maravilhosa, me acolheu ali lindamente e tal. Assim que eu assinei, uma semana depois o Silvio me liga pessoalmente, eu estava até no carro na hora, assim, levei um susto, e aí ele falou: "Quero que você volte". E eu fiquei assim, olhei: "Silvio, posso te dar uma resposta amanhã?", porque eu não sabia o que dizer na hora, né, porque eu tinha acabado de assinar com a Gazeta. E aí no dia seguinte eu falei para ele: "Silvio, eu não tenho como voltar, porque eu acabei de assinar, a Gazeta me acolheu no momento que eu estava precisando e tal, não tenho como agora", né. Aí ele falou: "Contrato a gente rasga". Eu falei: "Eu sei, Silvio, mas eu não sei se eu vou conseguir rasgar, porque e tal". Aí ele falou: "Pensa e amanhã você me fala". Aí me ligou no dia seguinte para saber se eu tinha pensado, e eu aí falei para ele: "Silvio, eu não vou conseguir rasgar o contrato dessa vez, porque eles foram muito incríveis comigo, tal". Por isso também que eu fiquei tão magoado na saída, né, na Gazeta. E aí no SBT então não me magoam, entendeu? Foi uma coisa bonita, assim, eu entendi que a emissora estava passando por um momento difícil, por causa da pandemia, então ali não me doeu, entendeu?
Agora, na Gazeta doeu dessa vez. E depois, claro, eu entendi, eles mandaram todo mundo embora, a própria Regina saiu, que agora está aí, né, com vocês, maravilhosa. E você sabe que virou tudo igreja, aquela coisa toda, né? Então, depois você entende, mas na hora eu fiquei muito deprimido. Artistas mais soberbos e os mais humildes. Regina Casé é soberba, pelo menos era, não sei se hoje em dia, depois das porradas da vida, não sei, né, às vezes a gente muda. Mas pelo que eu presenciei, né, assim, em algumas situações, era. Ah, eu acho que Vanessa da Mata, essa é de uma antipatia, nossa senhora, foi comigo, inclusive, assim, me apresentaram para ela, ela foi hostil, enfim, pessoa horrível mesmo. E aquele Nando Reis, também, pela mesma coisa. Nossa senhora, se cumprimenta, o cara não responde e tal, né. Foram 3 pessoas que eu tive experiência, assim, em compensação, né, pessoas maravilhosas, tinha Hebe Camargo, tinha Pedro de Lara, tinha a Elke Maravilha, infelizmente 3 aí que já se foram, mas tem muita gente maravilhosa, Grazi Massafera, que é encantadora, Sabrina Sato, maravilhosa, Ivete Sangalo, maravilhosa, recebe todo mundo, é encantadora com todo mundo. E essa podia ser antipática, né? Porque é um sucesso absoluto. Mas esse sucesso está atrelado a essa simpatia dela. Você percebe que uma coisa leva a outra? A Regina Casé, a gente fala assim, nossa, ela é boa atriz, mas tem essa coisa da antipatia, né? Tem uns que são arrogantes, que passam arrogância no vídeo, eu nem conheço pessoalmente. Outro dia me contaram, um rapaz no Uber me contou que levou Pedro Bial e que aí falou: Nossa, o primeiro artista que eu levo no meu carro. E vai calando a boca aí, porque eu não estou aqui para conversar, vai dirigindo. Diz que foi assim, pelo menos o que o Uber me contou. Eu, se falar assim comigo, acho que eu choro, né? Eu falei para ele: Você não chorou, não? Ele falou: Não. Eu fiquei em dúvida se eu mandava ele sair do meu carro. Mas aí eu, como estava precisando da corrida, eu levei ele e tal, até o fim, não abriu mais a boca, eu também não abri minha boca, ele falou. Então, quer dizer, são pessoas que você fica chocado, né? Porque, por exemplo, o Antônio Fagundes, ele não dá autógrafo, ele não para, não tira foto, mas ele explica que ele não se acha especial por ser artista, né? Então ele explica, ele deixa claro, ele avisa e tal. E o Fagundes, assim, na convivência com a gente, é uma simpatia, né? Ele não gosta com essa coisa com o público, mas ele explica por quê, né? Agora, esses outros não, chocam a gente. De repente você vai aberto, de coração aberto. Uma vez o Marcos Paulo fez isso comigo, o falecido Marcos Paulo, que eu era fã, achava ele lindo, tudo. E aí, numa festa da Globo, eu cheguei perto dele e falei: Ah, você sabia que eu nasci no mesmo dia que você? Ele olhou assim, me mediu assim de cima e embaixo, virou as costas e saiu. Eu fiquei assim, eu queria me enterrar, né. Claro que eu fui, imagina, idiotice que eu falei, né, mas eu fui de emoção, assim, porque eu era fã dele. Eu falei: "Eu sou seu fã, sabia que eu nasci no mesmo dia que você?" Ele ficou assim, sabe, então foi horrível, né. Então eu sei dessa experiência, porque eu sou fã também, né. O dia que eu vi o Chico Buarque numa calçada pela primeira vez, minha perna não saía do lugar, porque se tem um ídolo que eu tenho na vida, é Chico Buarque de Holanda, né, como Fernanda Montenegro, como era a Hebe, como era a Regina Duarte antes dela pirar, né. Talentos mais surpreendentes. Eu me lembrei, de 2, por acaso 2 ex-BBBs, né, justamente Grazi Massafera, que virou uma super atriz, uma atriz que me comove, sempre, né, uma coisa impressionante. E Sabrina Sato, né, que a gente achava, engraçada, meio bobinha, né, as pessoas quer dizer, as pessoas tinham essa impressão dela. Eu sempre achei ela uma simpatia. E mas me surpreendeu pelo talento, né, pela graça, pela força que ela virou, né. Ela hoje
é uma locomotiva. Eu acho que ainda falta para a Sabrina ter um programa dela, com a cara dela, não com cara do formato lá que a Globo comprou, sabe? Aliás, eu odeio formato. É uma coisa que eu odeio na televisão, acho que uma coisa que matou um pouco a televisão foi essa história de formato. Eu acho isso horroroso, né? Porque formato é igual sempre, né? Só de falar formato, né? Já é, sabe, BBB, você vê que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas é formato, né? E aí você vê todas as críticas que se faz ao BBB, o que que é? É porque é sempre igual, é porque é sempre aquele formato. Você já espera até o que vai acontecer, já espera as brigas, já espera, né? Aí precisa sempre de fazer uma coisa assim muito excepcional, quase uma briga, quase para sair no tapa, como teve essas semanas aí, né? Para poder surpreender, porque é tão formato, é tão quadradão assim, né? Então eu odeio essa coisa de formato. E eu acho que a Sabrina ainda não teve a chance de ser o que a Hebe foi, por exemplo. Sabe aquela coisa de. A própria Ivete, você vê que a Ivete botaram ela lá, quase acabaram com a carreira dela como apresentadora. Foi naquele forno da pipoca lá, que era, né, uma pipoca, você imagina, uma coisa espontânea, uma coisa que, né, solta. Não, era tão amarrado o programa, era uma coisa tão pronta, que parece coisa de fast food, assim, comida pronta, né, que não tem sabor. As pessoas parece que entram na Globo, parece que elas viram uma coisa pronta, né, uma coisa dentro do vidro, né. Parece que elas não têm vida própria, né. E a Sabrina, por exemplo, que é uma pessoa esfuziante, criativa, linda, né, de repente eles queimam, como queimaram um pouco a Ivete, né. Mas a Ivete consegue. A Ivete no show, por exemplo, que ela fez no BBB, que ela estava solta, você vê que diferença que é dela no The Masked Singer ou naquele outro Pipoca que ela fazia, né. Aí que você vê como a Globo é mentirosa nesse sentido, né, artificial, né. Pior do que a Globo são aquelas que querem imitar a Globo, justamente nisso, né. Então fazem tudo igual, quadradinho. A Record, por exemplo. A Record, além de tudo, a Globo é fake, artificial, mas ainda tem uma certa alma. A Record parece que não tem alma, né, uma coisa fria, uma coisa, é só o esquema mesmo, né, é uma coisa triste. Maior decepção na carreira. Eu passei por tanta coisa nesses 50 anos de carreira, né, vi tanta coisa. Hã, Teve a Márcia Goldschmidt, teve o Gilberto Barros, né, que foram, nossa, né, pessoas pesadas na minha vida, assim. Mas eu acho que, o que mais me chocou foi a Ana Maria Braga, porque era minha amiga. Tem 2, e o Faustão. Faustão que até hoje eu não sei por quê. Um dia, do nada, a gente era amigo, 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 assim, grudado. Eu ficava lá nos bastidores assistindo o programa dele. Ele me ligava, escrevia uma coisa sobre o programa dele, falava: "Já mudei no programa", me mandava presentes. Eu estava sempre com ele, né. Na época do jornal, ele sentava na minha mesa, passava a tarde sentada na minha mesa. Ele vinha do Estadão, ele atravessava o corredor, sentava lá no Jornal da Tarde comigo, ficava horas conversando, a gente ria muito, contava histórias. Aí, de repente, essa pessoa chega no ar, um domingo, e fala que não me conhece, o Thiago Lacerda. Eu fiquei chocadíssimo. Esse foi um choque. Até hoje não, sabe quando não deu para engolir ainda, não deu para deglutir? E outra foi Ana Maria Braga, porque era uma pessoa que eu era só amigo, eu fazia o Note a Note de graça, né, não estou falando porque eu nunca liguei muito para dinheiro, essas coisas, mas eu fazia por amor a ela, que era amigo dela, como eu era amigo da Hebe, como eu era amigo da Elke, né, e eu conheci a Ana Maria na Tupi, extinta Tupi, né, como repórter, no tempo que ela mesmo falava que ela só tinha uma calça jeans e 3 blusas, e nessa época nós ficamos amigos. Então, quando ela me fez aquilo lá na Record, que me botou para fora, praticamente me botou para fora do programa, que ela começou a me agredir no programa e eu não entendi, porque aí levantei e saí chorando, né. E aquilo me chocou demais também. Até hoje também, perdoei já, tal, mas não consigo esquecer, entendeu.
E assim, você perdoa, mas você não quer passar por isso de novo. Então, eu quero que ela seja feliz, bem longe de mim. Rezei muito por ela na época do câncer e tal, porque eu acho que ninguém merece, né? E, enfim, mas é uma decepção muito grande. De pai a avó. Às vezes eu fico até pensando, porque eu fui um pai tão, como é que eu vou dizer, tão amigo da minha filha, que hoje em dia se fala assim, não pode ser amiguinho, pai é pai, né? E eu acho que eu punha limites e tudo, nunca tive. É que também ela nunca infringiu muitos limites, assim, minha filha, sempre foi muito cordata, muito, talvez por ser libriana, não sei, mas até hoje somos muito amigos. Então, aí a gente conversa de mãos dadas e ela me abre o coração, me fala tudo. Falava até fazendo de transes dela, né? Sabe, de relações que ela tinha e tal. Ela vinha e me contava tudo com uma intimidade, com carinho. E, enfim, eu sempre fui amigo da minha filha e amo ser assim com ela e ela comigo. Ainda hoje, vim agora da casa dela e ficávamos lá grudados, conversando, inventando, sonhando coisas e tal. E com a minha neta, então, é um encanto. A minha neta, ela é uma criança também muito sensata. Ela tem 8 anos, mas ela é muito adultinha, sabe? Ela fala umas coisas interessantes, assim, que você fica olhando e fala assim, meu Deus, não ouvi isso dela, entendeu? E muito carinhosa. Ela vem assim, de repente, sabe, gruda, fica ali agradando o avô e tal. Eu babo mesmo. Acho que se tem uma coisa que me faz feliz na vida é a minha família. Uma família que, vamos falar assim, uma família inventada, né? Acho que foi o Cazuza, que tinha uma música que falava assim, né? Foi inventado. Eu tenho uma família que foi inventada, mas que me faz tão bem e que eu hoje não consigo me imaginar sem essa família. Eu não consigo. Porque eu, homossexual, achei que eu nunca ia ser pai, nunca isso aconteceria na minha vida. Aí a mãe dela veio trabalhar aqui, grávida, ficou grávida logo depois, tempo depois, e aí, enfim, houve uma rejeição, né? E aí eu assumi a paternidade e, enfim, na verdade eu fui adotado, eu ganhei um presente de Deus, né? E assim, quer dizer, mas uma coisa que eu nunca esperei que ia acontecer na minha vida, por ser homossexual, né? E de repente isso caiu no meu colo, né? Ela nasceu aqui na minha casa, tudo. E desde os primeiros meses já de gravidez, eu fiquei cuidando e tal, e fui me apaixonando. Então, tive tudo que talvez eu não tivesse, né? Então, por isso que eu falo que foi um presente de Deus mesmo. Aí veio essa netinha que é mais linda ainda, um genro muito legal, sabe? Tudo é muito legal. Agora o irmão dela, que é meu afilhado, mas que eu criei também, e que eu tenho paixão também, que está agora fazendo jornalismo também, ela também fez jornalismo. Eu nem queria que eles, quer dizer, nem queria, nem, eu nunca opinei assim, mas dentro de mim, eu até preferia que eles tivessem uma outra profissão, né? Porque a nossa está difícil, né? Mas enfim, e eles vão pelo meu caminho e tal, sem eu nunca ter forçado nada disso. E meu afilhado é super inteligente, está fazendo jornalismo agora, mas é um menino brilhante, assim, que eu falo, meu Deus, que presentes que Deus me deu, né? Duas pessoinhas brilhantes, lindas, bom caráter, generosos, sabe? É lindo, é realmente. Mas eu vou chorar. Talentos injustiçados na TV. Eu acho uma injustiça que as pessoas, eu vou falar uma coisa assim meio que as pessoas idolatrem e gostem tanto da Ana Maria Braga, e até como apresentadora mesmo, acho até que ela é bem profissional, ela faz direito e tal, mas, por exemplo, eu acho a Claudete, por exemplo, muito mais criativa, muito mais brilhante em termos de apresentação. Hoje, o nosso programa, por exemplo, na Rede TV, eu fico vendo outros programas e tal,
é tão redondo, é tão bem feito, é tão criativo, porque a Claudete é muito assim, muito criativa. Então, claro que ela sucesso, teve a fase das parcerinhas, teve esse momento nosso lá, que dava 12 pontos, como eu falei, à tarde e tal, mas eu acho que talvez a repercussão do trabalho dela podia ser maior. Foi injustiçada, às vezes fizeram intrigas, ah, e ela foi um pouco vítima dessas intrigas, entendeu? De gente mentirosa que se fez de vítima, enfim, são outras histórias aí que eu não vou entrar, mas que eu sinto isso, acho que ela merecia mais do que ela tem, sabe? Aí algumas outras pessoas aí são muito boas, né? E que você fica pensando, fala: "Poxa vida, né, merecia estar num lugar melhor", né. Principalmente atrizes, né. Eu vejo atrizes tão fantásticas que nós temos, né. São tantas, por exemplo, bom, a Denise Fraga eu vou dizer, mas, eu nem acho ela injustiçada, porque ela brilha muito, né. Tudo que ela faz é muito bom, né. E, de repente, tem algumas atrizes que nem são tão boas, né, e que fazem um sucesso, né. Então, às vezes, tem essas injustiças. A Nívia Maria, por exemplo, né, você pensar que a Suzana Vieira continua contratada da Globo e que a Nívia Maria não está, né, uma pessoa que deu tanto para a Globo, né, fez tantas novelas de sucesso, foi sempre, sabe, assim, pessoas que são às vezes corretas demais, aí acaba virando como se aquilo fosse normal, ela ser correta, e algumas que causam, que fazem escândalos, que gritam, e aí acabam aparecendo mais. Então tem essas injustiças, mas eu acho que isso é do meio mesmo, né. Sonhos. Eu amo o meu trabalho, eu penso muito o seguinte, digo assim: "Meu Deus, eu ainda recebo para fazer o que eu amo", né. A gente vê tanta gente aí infeliz, trabalhando em coisas que odeiam, tal, né, e eu falo assim: "Meu Deus, é tanto prazer, é tanto, é tão bom acordar todo dia e poder ir lá para a Rede TV, poder fazer o programa, depois ir para o UOL, fazer o programa, né". Aliás, a Rede TV me empresta uma sala, eu faço de lá mesmo, que não daria tempo de voltar aqui para casa, e também sou grato por isso. E é lindo, né, então eu sonho, assim, na carreira, se é que eu posso falar isso, eu sonho em fazer um programa com auditório, né, não como o Geraldo faz, que é um programa de auditório, como o Gugu fazia, ou como o Silvio fazia, um programa talvez mais como a Hebe fazia, talvez que o auditório era um pouco a sala de visitas dela, aumentada, né, uma coisa assim. Eu gostaria de fazer um programa nesse sentido, assim, de uma coisa bem íntima mesmo, bem de troca com o auditório, com o telespectador e tal. Tive uma pequena experiência disso no Melhor da Tarde, lá na Band, mas era um auditório, assim, de 20 pessoas, tal. Mas eu gostaria mesmo de fazer um programa assim. Tenho lá usufruído um pouco do auditório do Geraldo, agora nós estamos fazendo o programa dele lá, o Caldeirão da Fofoca. Eu estou lá principalmente por causa da minha querida Marlene Matos, que é outra pessoa que eu sou muito, muito grato, que é aquele meu De Olho nas Estrelas lá da Band, que foi acho que o meu programa que me deu mais prazer de todos, né. Foi por causa dela, né, e foi uma criação minha, mas que ela aprovou e que deu super certo e tal. Então eu tenho, muita vontade de fazer um programa assim, com auditório. Agora fora isso, curtir minha talvez ter uma chacrinha, um sítio, porque eu sou apaixonado por bicho, né, principalmente galinha, eu adoro galinha, cachorro, cavalos, né, então eu queria muito ter uma terrinha. Eu não sou muito de praia não, eu até gosto de praia e tal, mas sou muito mais do mato. Então, eu sonhava um pouco, quase comprei um aí um tempo atrás, mas aí tinha umas irregularidades, eu acabei não fechando o negócio. Enfim, mas é uma coisa que eu gostaria, assim, para descansar, para sair e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que o meu trabalho é tão intenso e tão prazeroso, né, que eu não sei se eu teria tempo de ir para esse lugar, né.
É isso, acho que são assim, ver minha neta crescer, se formar, namorar, ser feliz, né. Quanto mais tempo eu puder ficar aqui para ver tudo isso, eu adoraria, né. Acho que é isso, né, quando você chega aos 70, eu brinco sempre, né, que eu tenho 70, bem vividos e mal dormidos, né. Amores. Amei bastante, não fui muito amado, mas, assim, amado no sentido romântico mesmo, né. Sou muito amado, eu acho, pelos telespectadores, pelos colegas, né, mas, assim, no amor mesmo, acho que eu não fui muito amado, mas amei muito, né. Inclusive as pessoas acham, né, que: "Ah, você está com 70, não namora mais". Não, eu namoro muito, trato da pele muito. Mas eu sempre fui romântico, aquele de querer casar, de querer acordar junto, de fazer o café da manhã, sabe essas coisas? Sempre sonhei com isso, nunca consegui realizar de verdade. Porque também quando você tem a nossa profissão, que você fica muito visível, você se magoa muitas vezes, porque você percebe, o interesse, e às vezes não é nem interesse financeiro, é o interesse de sair na foto do teu lado, de bombar na internet, hoje em dia é assim, né. Então e isso magoa muito, fere muito, né, porque, sabe, você percebe que não é de verdade, né. Então isso, às vezes, é melhor até você ficar quietinho na sua, do que se arriscar e se magoar se machucar de verdade, né. Recado final. Eu acho que, a televisão não vai acabar, eu acho que a gente tem que amar a televisão e é assim, é engraçado porque quem dita as cartas não assiste mais televisão. Né, as pessoas de classe média alta ou assistem, como chama, streaming, né, essas coisas, então fala assim: "Ah, eu não vejo TV aberta", né. Era como antigamente falava assim: "Ah, eu não vejo o programa do Silvio, eu passei pelo quarto da minha empregada e vi uma cena lá e tal", né. É a mesma coisa que está acontecendo hoje com a televisão, as pessoas falam assim: "Ah, eu só vejo streaming, eu só vejo série, eu não vejo TV aberta", só que a TV aberta atinge todos os recantos do Brasil. E a TV aberta é para todo mundo. Existe coisa mais democrática do que a televisão nesse sentido? Que é para todo mundo. Então eu amo a TV aberta, eu amo o rádio AM, também acabou, né, porque o rádio AM era mais certinho, era mais falado, né. Hoje o FM está querendo puxar isso para ele, né, de ser mais falado, mas tem algumas coisas, assim, que eu acho que não podem acabar, sabe. A TV não pode acabar, o teatro não pode acabar, o rádio não pode acabar, né. Claro que a internet é maravilhosa, eu amo a internet já, estou familiarizado, estou encantado, mas tem que conviver tudo, né, eu acho que é isso que é importante. Beijos, dignidade, já. Acesse o portal norte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.